plataforma, assistiremos em instantes a palestra intitulada Doenças da Retina, Sustentabilidade do Sistema de Saúde e Maior Comodidade Posológica para paciente com DMRI e edema macular diabético. Para falar sobre este assunto, no palco, nosso convidado, Dr. Frederico Braga. Ele é graduado em Medicina pela Universidade de Minas Gerais, residência médica no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas, Hospital São Geraldo, doutorado em oftalmologia pela referida instituição de ensino superior. É médico especialista em doenças de retina e pesquisador com ênfase em DMRI e retinopatia diabética. Em sua tese, pesquisou sobre as características da DMRI neovascular em pacientes brasileiros. Possui trabalhos premiados em importantes congressos nacionais e internacionais na área da oftalmologia. É diretor da Avistar Clínica de Olhos, coordenador e preceptor do setor de retina do Centro de Oftalmologia de Minas Gerais. Possui experiência como professor de oftalmologia na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, além de ser autor de relevantes publicações científicas na área da oftalmologia. Nosso convidado atua em estudos multicêntricos internacionais envolvendo o tratamento de doenças retinianas. Com a palavra, doutora Goldete Priskunik, para acolher o nosso convidado. Foi uma descrição de Lattes, né? Esse é o currículo Lattes, para quem não sabe, esse é o nosso currículo acadêmico. Doutor, eu estou muito interessada na sua palestra por dois motivos. Primeiro, antiangiogênico para auditor é um problema. Nós temos muitas solicitações e, às vezes, eu diria que não são solicitações muito republicanas. Está usando um termo, né, que o povo costuma falar. Segundo, que é uma patologia ligada à doença crônica, não transmissível, diabetes, e ligado a uma coisa que a gente está falando muito, que é envelhecimento, a longevidade. É muito bom viver muito, mas ela traz algum tipo de problema. Então, eu queria que você nos ajudasse a entender como é que nós vamos fazer para auditar isso da melhor maneira possível para que a gente possa dar acesso aos nossos pacientes. Por favor. Vá ao púlpito, que lá o microfone não falha. Parabéns pelo evento, sensacional. É uma honra estar aqui, agradeço o convite. Eu sou oftalmologista, especialista no tratamento de doenças da retina, e nós vamos falar hoje realmente de duas doenças muito prevalentes no consultório do oftalmologista, principalmente do oftalmologista especialista no tratamento de doenças da retina, que é a degeneração macular relacionada à idade e o edema macular diabético, uma complicação do diabetes nos olhos. Só ver aqui. Estou querendo passar aqui a apresentação. Passou? Ah, desculpa, eu estava respondendo. Eu consigo passar por aqui. Polivalente, respondendo coisa da SBAN, tá? Não estava vendo o TikTok, não. Excelente. Então, vamos começar falando um pouco sobre a degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença que atinge a mácula, é uma doença crônica. Ela tem um caráter genético e caráter ambiental também. O caráter ambiental, o fator ambiental mais importante é o tabagismo. E ela vai acometer pacientes principalmente acima dos 50, 60 anos de idade. Ela é a principal causa de cegueira em países industrializados. A DMRI ela tem duas formas avançadas. Ela tem a forma atrófica e a forma neovascular. A forma neovascular ela se caracteriza pelo acúmulo de líquido na região da mácula, e esse líquido vai alterar a anatomia da região macular e, consequentemente, afetar a visão do paciente. Então, é importante que o paciente tenha a anatomia da mácula, que é uma área nobre da retina, onde é importante para a visão de cores, visão central,
quando a gente foca, por exemplo, no rosto de uma pessoa, vai assinar, fazer leitura, a gente usa essa região da retina, que é a mácula. Então, qualquer alteração na anatomia da mácula vai prejudicar a visão. E a degeneração macular, essa forma avançada, que é a forma úmida, ela cursa com extravasamento de líquido na mácula, distorcendo a anatomia da mácula e causando baixa visual. Então, aqui a gente tem imagens de como é a visão do paciente que tem alteração na mácula. O paciente ele tem uma visão borrada, metamorfopsia, que é distorção, estruturas que são vistas, estruturas retas, elas são vistas de forma ondulada, e principalmente esse defeito central, no local onde o paciente fixa, ele vai ter uma mancha preta impedindo de fazer leitura, reconhecer o rosto das pessoas. E uma doença que, quando ela acomete a visão, ela tem um tremendo impacto na qualidade de vida. Então, esse estudo avaliou a qualidade de vida de pacientes com DMRI avançada, com baixa visual, e mostrou que o impacto na qualidade de vida é semelhante à de pacientes com câncer avançado, semelhante a pacientes com AVC grave, pacientes com insuficiência renal crônica em tratamento com hemodiálise. Uma doença que vai ter um tremendo impacto se ela evoluir, se ela causar baixa de visão, e a nossa função vai ser justamente evitar esse impacto na qualidade de vida do paciente, evitar essa baixa visual. Nós vamos falar também sobre a retinopatia diabética, que é a complicação do diabetes na retina. O diabetes, como você sabe, é uma doença muito prevalente, em torno de 10% a prevalência global. Na América do Sul e América Central, é em torno de 9%, com tendência de aumentar a prevalência até 2045, chegando próximo a 10%. E a retinopatia diabética, ela, como complicação do diabetes nos olhos, ela é a principal causa de cegueira legal em pacientes economicamente ativos. Então, diferente da degeneração macular, que é uma doença que acomete pacientes mais idosos, o edema macular diabético ele é muito comum em pacientes mais jovens, pacientes que estão trabalhando, que precisam trabalhar, que não podem sair o tempo inteiro para fazer consultas, tratamentos, que isso pode prejudicar no trabalho. Então, aqui a imagem também de como o paciente enxerga, aquele paciente que tem um edema macular. A retinopatia diabética ela é causada por níveis glicêmicos altos nos capilares da retina, e essa glicemia alta por um longo tempo vai causar obstrução desses capilares, isquemia e extravasamento de líquido, fazendo com que a mácula ela acumule líquido, distorça a anatomia da mácula, que vai levar também à baixa visual. Então, aqui para a gente entender, a retina ela está no segmento posterior do olho, é um tecido nervoso. A função da retina é captar o estímulo luminoso que vem da parte externa do olho, transformar esse estímulo luminoso em estímulo elétrico e mandar para o sistema nervoso central. E esse estímulo luminoso, ele chega nessa região da mácula, principalmente. Quando a mácula tem acúmulo de líquido no edema macular diabético, conforme essa imagem de tomografia de coerência óptica, a anatomia da mácula ela é distorcida e isso compromete a visão, o paciente vai ter baixa visual. Aqui um desenho esquemático da retina normal e aqui da retina com edema no quadro de retinopatia diabética, edema macular diabético. Para tratar tanto a DMRI neovascular quanto o edema macular diabético, nós temos hoje potentes armas terapêuticas que nos auxiliam nesse tratamento. E o tratamento padrão, o tratamento de escolha, de acordo com várias diretrizes médicas, é a terapia antiangiogênica, ou seja, o tratamento ocular quimioterápico. O tratamento ocular quimioterápico, a gente tem como objetivo melhorar ou estabilizar a acuidade visual e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, ele reduz as taxas de progressão da doença e perda da visão. Ele estabiliza a doença e reduz a perda da visão, tanto no paciente com DMRI neovascular, quanto no paciente com retinopatia diabética, e melhora a visão, regredindo a severidade da doença, principalmente no paciente com retinopatia diabética. Então, o paciente que tem retinopatia diabética, quando a gente trata com o antiangiogênico, faz o tratamento ocular quimioterápico, a gente vai atuar tanto no edema macular, melhorando a visão, mas a gente atua também na retinopatia diabética como um todo, porque a retinopatia diabética ela está presente em toda a retina, não limitada à região macular.
E quando a gente faz o tratamento ocular quimioterápico, a gente tem uma melhora também da severidade dessa retinopatia diabética como um todo. O edema macular no paciente com retinopatia diabética, ele pode estar presente desde as fases iniciais da retinopatia diabética. Então, não é uma característica de uma doença avançada. Às vezes, o paciente ele tem uma retinopatia diabética inicial ou moderada e ele pode ter o edema macular já comprometendo a sua visão e necessitando de tratamento. E o tratamento ele é importante o quanto antes a gente iniciar o tratamento, porque aquele líquido intrarretiniano, aquele edema intrarretiniano, ele dificulta a nutrição adequada da retina e quanto mais tempo esse líquido ficar ali na retina, mais sequela ele pode deixar na mácula e muitas vezes o paciente, às vezes a gente tratando, se esse líquido está presente tem muito tempo, a gente trata, a gente regride esse edema, regride, a anatomia volta ao normal, mas o paciente pode ficar sequela por um tempo muito longo que ele ficou com aquele líquido, com aquele edema. Então, nós temos o tratamento ocular quimioterápico para tratar essas duas doenças crônicas e a gente tem que entender que o tratamento dessas duas doenças crônicas também é um tratamento crônico. Muitas vezes, quando eu trato o paciente diabético, a gente inicia o tratamento do edema macular diabético, ele pergunta, o tratamento são só as 3 infusões, esses 3 tratamentos iniciais, por quanto tempo nós vamos ter que fazer esse acompanhamento, esse tratamento? Eu pergunto para o paciente, quando que o senhor ou a senhora vai parar de tratar o diabetes? Aí ele entende, diabetes é uma doença que eu não vou parar de tratar, vou ter que tratar o diabetes, controlar a minha glicemia o resto da minha vida. Da mesma forma, a retinopatia diabética, que é uma complicação do diabetes, o paciente vai ter que fazer esse tratamento, esse acompanhamento crônico. É uma doença retiniana crônica. Então, o tratamento, ele causa um desgaste físico, emocional e financeiro. Não só no paciente, mas na família, no acompanhante, naquele paciente, no marido, no filho que vai acompanhar o pai mais idoso, que está tratando da degeneração macular relacionada à idade. Então, é um tratamento desgastante para o paciente e para os familiares. Então, nós temos que pensar em formas de atuarmos para fazer com que esse tratamento seja menos desgastante para o paciente e para o familiar. Porque uma vez que a gente deixa esse tratamento menos desgastante, a gente vai conseguir aumentar a adesão do paciente. E a gente aumentando a adesão do paciente ao tratamento, a gente vai conseguir melhores resultados visuais no longo prazo. Então, uma decisão importante quando a gente decide tratar, indica o tratamento, é o regime de tratamento que nós vamos colocar nesse paciente. No regime de tratamento, a gente tem que evitar o subtratamento. Quando a gente trata o paciente menos do que ele deve ser tratado, a gente tem um tratamento que vai permitir um acúmulo persistente do líquido e lá na frente a visão do paciente, o ganho de visão vai ser insatisfatório, a gente não vai conseguir bons resultados visuais. Por outro lado, o excesso de tratamento também não deve ser feito. O excesso de tratamento vai aumentar o custo para o sistema, vai dificultar, fazer com que esse tratamento seja mais difícil para o paciente e para os familiares. Tem a questão de segurança. Todo o procedimento que a gente faz, o tratamento ocular quimioterápico, é a infusão de um medicamento dentro do olho. E todo procedimento tem risco. Então, se o paciente ele é tratado em excesso, a gente também aumenta o risco de ter uma complicação, por exemplo, uma infecção dentro do olho, o descolamento de retina. Então, o tratamento, o regime adequado que evite um subtratamento ou um tratamento em excesso, ele é extremamente importante. E nós temos, dentre os regimes de tratamento, o tratar e estender como um regime que conseguiu resultados visuais comparáveis aos resultados visuais dos estudos pivotais. São aqueles estudos que trataram o paciente a cada 4 semanas, a cada 8 semanas. E a gente sabe que os resultados visuais de estudos de mundo real, eles são pouco satisfatórios. Por quê? Porque muitas vezes o paciente não entra num regime de tratamento adequado, não segue aquele protocolo, e lá na frente, no longo prazo, o paciente não tem ganhos visuais expressivos. Voltando aqui para o regime tratar e estender, ele é um regime flexível e personalizado. Ele é proativo,
existe ali uma previsibilidade de quando nós vamos tratar o paciente, a gente já sabe, o paciente vem para uma consulta hoje, eu já sei quando vai ser o próximo tratamento dele. Então, a gente consegue prever os próximos tratamentos, fazer o controle melhor dessa questão. Ele reduz o fardo do tratamento e aumenta a adesão, porque a gente vai espaçando e tentando tratar o mínimo possível, mas, da mesma forma, deixando a doença controlada. Portanto, o menor número de injeções e consultas de monitoramento, não há necessidade de monitoramento mensal, tem-se um tratamento que é o tratar-se necessário, esse tratar-se necessário, o paciente precisa ir na clínica todo mês para avaliar se há indicação de tratamento, aqui não. Aqui o paciente ele vai à clínica fazer o exame e tratar somente nos dias agendados para o tratamento. E esse tipo de regime de tratamento, ele ajuda a determinar o período ideal de tratamento, ou seja, o intervalo máximo entre os tratamentos sem recidiva da doença. É muito individualizado esse regime de tratamento. Então, evita o subtratamento e o tratamento excessivo. E requer monitoramento e tratamento no mesmo dia. Então, o paciente, ele chega no dia do tratamento dele, nós vamos fazer os exames, nós vamos fazer a tomografia de coerência óptica e tratar no mesmo dia. Isso evita que ele tenha que voltar um outro dia para fazer exame e tratamento em dias distintos. Isso facilita muito. Muitas vezes o paciente é de uma outra cidade ou mora longe da clínica onde faz o tratamento e a gente fazer o exame e o tratamento no mesmo dia ajuda muito na adesão do paciente. Então, eu trouxe aqui um caso clínico para a gente exemplificar o regime de tratar e estender. Essa paciente, 66 anos, DMRI em ambos os olhos e DMRI neovascular no olho direito. Essa é a imagem de tomografia de coerência óptica do olho direito dela. Aqui um corte tomográfico pela região central da mácula. E a gente observa que ela tem sinais de acúmulo de líquido na região da mácula. Ela tem um descolamento do epitélio pigmentar retiniano, um líquido subepitélio pigmentar retiniano e líquido subretiniano, ou seja, um quadro de uma degeneração macular relacionada à idade, forma neovascular ativa, e com queda de visão também. Então, ela estava com a visão nesse olho direito de 20/60 e no olho esquerdo 20/25. Então, nós fizemos o diagnóstico de DMRI neovascular, indicamos o tratamento, começamos o tratamento com aflibercept, 2 miligramas, 3 tratamentos com intervalo de 4 semanas entre os tratamentos. Então, aqui foi quando a gente começou, indicamos o tratamento, ela fez os 3 tratamentos, acima, antes do tratamento, e abaixo, após as 3 infusões do aflibercept com intervalo de 4 semanas. Percebam que ela teve uma melhora tanto funcional, melhora da visão, então ela foi de 20/60 para 20/25, quanto uma melhora anatômica. Então, a gente teve a melhora desse líquido subretiniano, uma redução importante desse descolamento do epitélio pigmentar retiniano. E aí a gente continuou a tratar, depois dos 3 tratamentos iniciais com intervalo de 4 semanas, a gente avaliou a paciente, ela estava bem, nós falamos para ela, a senhora está bem, nós vamos começar a estender o intervalo entre os tratamentos. Agora a senhora vai voltar daqui a 8 semanas. E foi. O que aconteceu aqui é o exame dela 8 semanas após o tratamento anterior. Ela estava bem, com a visão mantida, uma boa visão. Ela estava com a doença controlada 8 semanas após o tratamento anterior. Então, o que nós fizemos nessa visita? Nós fizemos o exame, ela estava controlada, nós tratamos ela e pedimos para ela voltar com 10 semanas, ou seja, é o tratar e estender. A gente trata, ela está controlada naquele dia, a gente estende em 2 semanas o intervalo entre os tratamentos. Então, orientamos ela e tratamos nessa semana 16, 8 semanas após o tratamento anterior, que tinha sido na semana 8, e aqui a gente pede para ela voltar com 10 semanas após o tratamento da semana 16. E ela voltou 10 semanas após o tratamento anterior, e quando a gente foi avaliar, ela tinha uma recidiva de líquido intrarretiniano. Então, ela teve aqui um acúmulo de líquido intrarretiniano, ela teve uma piora da visão também, uma leve piora da visão,
Então, denota que com 10 semanas após o último tratamento, ela teve uma reativação do líquido da doença ali, com alteração da anatomia na região central da mácula. E aí, nessa visita, o que nós fizemos? Nós tratamos ela novamente, mas a gente teve que retornar 2 semanas. Como ela estava no intervalo de 10 semanas, a gente tratou ela nessa semana 26 e pedimos para ela, da próxima vez, voltar com 8 semanas após esse tratamento que ela fez nesse dia. Exatamente o que nós fizemos, baseado nesse estudo ARES, ou seja, quando que a gente vai encurtar o intervalo entre os tratamentos do paciente. Quando tiver aqui, o caso dela foi esse critério aqui, ó, qualquer acúmulo de líquido intrarretiniano, a gente deve encurtar o intervalo entre os tratamentos. Se ela tivesse uma nova neovascularização, uma nova hemorragia macular, que não foi o caso dela, nós também iríamos encurtar. Ou acúmulo de líquido subretiniano, mais de 50 micras em espessura, também critério para encurtar o intervalo entre os tratamentos. Então, eu uso a metodologia. Esse estudo foi bastante interessante na metodologia dele, eu achei bem prático o que eles usaram na metodologia para a gente usar ali no dia a dia, quando estender o intervalo de tratamento e quando encurtar o intervalo de tratamento. Então, ela voltou 8 semanas após aquele tratamento anterior e ela estava bem. Então, ela não tinha mais aquele líquido intrarretiniano, ela melhorou a visão novamente e a gente manteve ela com o tratamento intervalo de 8 semanas. Toda vez que a gente estende um pouquinho o intervalo entre os tratamentos para 9 semanas ou 10 semanas, ela tem a recidiva do líquido, a gente tem que voltar a tratar essa paciente a cada 8 semanas. Então, é uma paciente que teve ali a recidiva com 10 semanas. Quais seriam ali a necessidade não atendida que a gente tem nesse tratamento hoje? É justamente isso. Muitas vezes a gente não consegue estender muito o intervalo entre os tratamentos. Como é uma doença crônica, muitas vezes o paciente tem que tratar há meses, anos e até décadas a degeneração macular relacionada à idade. E muitas vezes é difícil para o paciente ir na clínica a cada 8 semanas, a cada 7 semanas. Então, controle insatisfatório. Aqui eu coloquei aqui algumas situações que a gente considera difícil de tratar, que são aqueles pacientes que respondem bem no intervalo de 4, 6 e 8 semanas, porém não conseguem estender o intervalo entre tratamentos para além de 8 semanas. E a gente tem que continuar tratando esses pacientes durante meses e anos, com intervalo de 8 semanas, e muitas vezes o paciente, por exemplo, eu tenho pacientes que moram a 600 quilômetros de Belo Horizonte e ele vai a cada 8 semanas tratar. Eu tenho um paciente que mora no Pará e vai tratar o edema macular diabético a cada 8 semanas em Belo Horizonte. E muitas vezes não é 1, 2, 3 visitas, são meses, anos de tratamento. E o paciente pode ter também refratariedade ao tratamento, que são aqueles pacientes que persistem com o líquido intrarretiniano, apesar do tratamento a cada 4 semanas. É a minoria, mas tem. Então, tem pacientes que a gente tem que continuar tratando eles a cada 4 semanas. Muito difícil para o paciente e para os familiares. E hoje nós temos uma nova opção de medicamento para tratar os pacientes com DMR neovascular e os pacientes com edema macular diabético, que é o Aflibercept 8 mg. Essa imagem é do estudo PULSAR, que avaliou pacientes com DMR neovascular tratados com Aflibercept 8 mg. Nesse estudo, os pacientes foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo recebeu Aflibercept 2 mg com intervalo de 8 semanas entre os tratamentos. O segundo grupo recebeu Aflibercept 8 mg com intervalo de 12 semanas entre os tratamentos. E o terceiro grupo, Aflibercept 8 mg com intervalo de 16 semanas entre os tratamentos. Os 3 grupos de tratamento, eles receberam inicialmente 3 tratamentos com intervalo de 4 semanas entre eles. Então, aqui no início, a dose de carregamento foi igual nos 3 grupos de tratamento. E um dos objetivos do estudo, o objetivo secundário, foi avaliar a proporção de pacientes sem líquido intrarretiniano na semana 16. Então, percebam que aqui na semana 16, a gente teve um percentual maior de pacientes tratados com Aflibercept 8 mg,
sem líquido intra ou subretiniano, quando a gente comparou com um grupo de pacientes que recebeu o aflibercept 2 miligramas. Quando a gente avalia também a acuidade visual, os resultados visuais nos 3 grupos de tratamento foram muito semelhantes. Então, os pacientes tiveram uma melhora visual rápida no início e mantiveram essa melhora visual até o final das 48 semanas. E os pacientes que receberam aflibercept 8 miligramas, mesmo sendo um intervalo de 12 semanas entre os tratamentos ou 16 semanas entre os tratamentos, não foi inferior os resultados visuais em relação ao resultado do aflibercept 2 miligramas a cada 8 semanas. O ganho de visão, então, foi sustentável ao longo das 48 semanas, tanto nos pacientes que receberam 8 miligramas a cada 12, a cada 16, e os pacientes que receberam tratamento com aflibercept 2 miligramas a cada 8 semanas, sem diferença entre os 3 grupos, e os grupos que receberam 8 miligramas não foram inferiores em relação ao 2 miligramas a cada 8 semanas. Então, percebam que, mesmo o tratamento sendo a cada 12 semanas e a cada 16 semanas, os resultados visuais foram muito semelhantes àqueles pacientes que foram tratados com 2 miligramas a cada 8 semanas. E esse slide mostra a proporção de pacientes que chegaram na semana 48 e que receberam um aflibercept 8 miligramas com intervalo de tratamento de 12 semanas ou 16 semanas. Então, 79% dos pacientes que iniciaram o tratamento com aflibercept 8 miligramas com intervalo de 12 semanas chegaram no final do estudo com um intervalo de 12 semanas. E 77% daqueles que receberam 8 miligramas e o intervalo foi 16 semanas entre os tratamentos chegaram lá no final das 48 semanas com intervalo de 16 semanas entre os tratamentos. E esse aqui é o estudo FOTON, que avaliou pacientes com retinopatia diabética em tratamento com aflibercept 2 miligramas a cada 8 semanas, ou aflibercept 8 miligramas a cada 12, e o terceiro grupo, aflibercept 8 miligramas a cada 16 semanas. Os pacientes que receberam aflibercept 2 miligramas, eles receberam inicialmente 5 infusões, 5 tratamentos com intervalo a 4 semanas, e os que receberam 8 miligramas, inicialmente eles receberam 3 tratamentos com intervalo de 4 semanas. Da mesma forma, houve um controle sustentado da doença com redução da espessura macular central. Quando o paciente tem uma redução da espessura macular central, significa que o paciente teve uma redução do edema macular, semelhante nos 3 grupos de tratamento, sem inferioridade dos pacientes que foram tratados com 8 miligramas a cada 12 e 16 semanas, em relação aos pacientes que foram tratados com 2 miligramas a cada 8 semanas. Da mesma forma, o ganho visual também sustentado, semelhante entre os 3 grupos de tratamento, sem inferioridade dos pacientes tratados com 8 miligramas a cada 12 e 16, em relação aos pacientes tratados com 2 miligramas a cada 8 semanas. Aqui a proporção dos pacientes que chegaram na semana 48 com intervalo de 12 semanas e 16 semanas, respectivamente, foi 91% e 89%, ou seja, aproximadamente 90% dos pacientes tratados com aflibercept 8 miligramas chegaram na semana 48 com esse intervalo de tratamento de 12 ou 16 semanas. Então, nós, profissionais da saúde, nós lidamos com doenças oculares retinianas potencialmente graves que podem causar um tremendo impacto na qualidade de vida dos pacientes pela baixa visão que pode deixar como sequela nessas doenças. Mas nós temos potentes armas terapêuticas, que é o tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico, que, como eu disse, é o padrão ouro, é a primeira linha de tratamento para DMRI neovascular e para o edema macular diabético. Quando a gente indica tratamento para esses pacientes, a gente tem que ter em mente muito bem o protocolo que nós vamos colocar esse paciente, qual o regime de tratamento, tratar e estender, e esse paciente tem que seguir muito bem esse protocolo. Eu costumo fazer uma comparação. Quando o clínico trata uma pneumonia, ele faz a receita do antibiótico. O antibiótico tem uma posologia que o paciente precisa seguir.
Se o paciente começa a tratar com antibiótico, ele trata hoje, falha 2 dias, aí trata daqui 4 dias, o resultado do antibiótico vai ser insatisfatório. Da mesma forma, com o tratamento ocular quimioterápico. É importante que o paciente siga o protocolo. É seguindo o protocolo que ele vai ter melhores resultados visuais no longo prazo. E hoje nós temos opções de medicamentos, incluindo o aflibercept 8 mg, que promove um controle sustentado da doença, com menos tratamento, e quando a gente faz menos tratamentos para o paciente, isso vai facilitar o tratamento para o paciente e familiares e vai aumentar a chance do paciente aderir ao tratamento. Quando a gente tem uma maior adesão do paciente ao tratamento, a gente vai ter melhores resultados visuais no longo prazo e melhor qualidade de vida para os nossos pacientes. E é isso que eu queria falar. Muito obrigado. É um problemão, hein? Digamos que a gente tem um pepino na mão mesmo, porque os diagnósticos são difíceis. A oftalmo é uma especialidade que a auditoria tem alguns problemas, não sei se você sabe, mas se não sabe, já fique sabendo. Né? Cadê os auditores aqui? Então, ó, vai ter pergunta, porque já andaram falando para mim. Porque a gente tem uma dificuldade, porque tem muito paciente e a gente quer entender melhor como é que funciona tudo isso. Tem pergunta? Débora? Doutora Thaísa, já levantou a mãozinha. E eu já tinha pergunta no meu WhatsApp também. O povo está... vê se está ligado. Tá. Vê. Obrigada. Olá, bom dia. Bom dia, doutora. Eu sou Thaísa, médica auditora, excelente palestra. E uma pergunta de auditoria. Qual é a métrica que vocês podem usar para dividir com os auditores no compartilhamento de uma decisão de tratamento estendido? Existem escalas que nós podemos decidir se é melhor continuar ou suspender um tratamento que seria para uma vida inteira, e isso onera muito o custo de uma operadora, considerando a prevalência da doença? Obrigado pela pergunta. Inicialmente, eu quero falar que, quando o médico ele vai iniciar o tratamento, é importante que ele faça um relatório informando, primeiro, o regime de tratamento que ele vai colocar aquele paciente. Nós vamos tratar o paciente com DMR neovascular, regime de tratar, estender, nós vamos iniciar agora a loading dose, a dose de carregamento, que são os 3 tratamentos iniciais com intervalo de 4 semanas. E é importante o médico ter essa transparência ali nos relatórios para informar que fase que o paciente está no tratamento, se ele já terminou a loading dose, agora nós vamos iniciar a extensão do tratamento, o exame hoje, sem sinais de atividade, nós vamos agendar o próximo tratamento com 8 semanas, ou seja, nós estamos estendendo o intervalo, ou contrário também. Exame hoje, com 10 semanas após o tratamento anterior, mostrou-se a atividade da doença, nós vamos reduzir em 2 semanas o intervalo entre os tratamentos. Então, eu penso que essa comunicação da equipe médica, do médico responsável, com os auditores, com o convênio, é muito importante para lá no convênio o auditor entender o que está acontecendo. Então, assim, é muito difícil o auditor entender se ele não tem as informações claras ali no relatório. Então, número 1, regime de tratamento. É importante estar bem claro ali qual que é o regime de tratamento. Qual fase do regime de tratamento esse paciente está? Estamos iniciando uma loading dose, nós já estamos estendendo, estamos com intervalo de 10 semanas, nós vamos estender para 12, ou nós vamos encurtar para 8. Por que nós vamos fazer isso? Então, essa comunicação é muito importante para vocês que estão do outro lado conseguir entender. Muito obrigada por essa resposta, que isso seja divulgado mesmo na área da prescrição, porque eu acho que quem está aqui e faz regulação, de repente a gente se vê autorizando e fala, putz, já foram 10 sessões, eu me perdi. Será que o prescritor também se perdeu ou ele decidiu fazer mais 2, mais 3 semanas, mais 4 semanas e não avisou ou não atualizou seu relatório? E vemos, às vezes, uma auditoria que não conseguiu filtrar o número prévio ou não entendeu em qual estágio do tratamento está
e passam-se aos auditores próximos, olha, esse paciente já está em tratamento, é só dar continuidade. Mas e então a métrica, o sucesso, toxicidade, não só de custo, mas estamos falando também do paciente, né? Então, que isso seja divulgado, porque é o que nós esperamos de excelência para a cobertura certa do paciente certo. Essa clareza ali na comunicação é extremamente importante. E nesse regime tratar-estender, a gente consegue exatamente agendar a data do próximo tratamento. Então, o paciente veio hoje, a gente vai fazer a avaliação dele, faz o exame oftalmológico, faz a tomografia de coerência óptica, a gente trata ele hoje, e a gente sabe que ele vai tratar daqui 10 semanas. Então, a gente tem tempo para fazer o relatório, encaminhar para o convênio, autorizar com antecedência. Aí eu quero um oftalmo assim, para todo mundo. Vocês não querem? E outra coisa importante... Eu quero. E o que é importante, mas é importante a gente entender também que esse tratamento, por exemplo, a gente agendou o tratamento para daqui 10 semanas, tem a data certinha. Não é urgência, isso não é uma urgência. Claro, mas é inadiável. Concordo, está certo. Você falou muito bem agora. Não é uma urgência do jeito que a gente, enquanto médico, encara como urgência, mas é inadiável porque você está falando de qualidade de vida. Mas aí, o que a Thaísa perguntou é muito importante, porque a gente tem essa dificuldade de não receber relatório, de não entender o que está acontecendo, do colega não ser transparente. A oftalmologia hoje, doutor, com todo o respeito, nós temos um auditor que é oftalmologista e milita na área, eu sempre falo com ele e digo isso. As dificuldades que se tem são muito grandes, né, de você saber como é que você lida, quantos tratamentos você faz, porque você está envolvendo uma medicação de alto custo. E uma coisa importante, né, que você falou, mesmo que, né, não é urgência, mas é inadiável, você disse que precisaria fazer tomografia de coerência óptica. É importante, aí é uma pergunta minha, de leiga, porque eu não estou mais auditando bancada, né, todo mundo sabe disso. Você teria de fazer a tomografia em todas as vezes que o paciente vai? Porque essa é uma pergunta também, não é? Aí, tem alguém levantando, então, auditores, me ajudem, né? Vocês também. Porque, assim, fica muito essa ideia, mas tem que fazer toda vez. Será que no oftalmologista... Desculpa, doutor, com todo o respeito, mas será que ele não quer ganhar um pouco mais? Tá? O critério para a gente decidir sobre o intervalo de tratamento, se a gente vai reduzir o intervalo de tratamento ou estender, é basicamente critério anatômico. Ouviram? Critério anatômico, que eu tenho como que comprovar? Através da tomografia de coerência óptica. Então, assim, é essencial realizar a tomografia de coerência óptica em toda visita do paciente que vai tratar. Então, não é o oftalmo que quer ganhar mais dinheiro? Não é. Agora, aí a vantagem do regime tratar-estender. O exame vai ser feito a cada 8, ou a cada 10, ou a cada 12... a depender do intervalo de tratamento que o paciente se encontra. Porque a gente tem outros regimes de tratamento também. Por exemplo, o tratar-se necessário, que a gente vai indicar o tratamento somente se tiver líquido na região da mácula do paciente. Aí o paciente tem que ir todo mês na clínica fazer o OCT. Então, não é um regime... Então, aí você começa a perceber, em termos de auditoria, que você tem que entender o caso, o médico precisa colocar exatamente o que está acontecendo, até para você ter esse tipo de avaliação. Quer dizer, se ele vai fazer o OCT todos os meses, será que esse é o melhor regime? Será que o regime tratar e estender não pode ser uma alternativa? E o que me chamou a atenção também, eu sei que o tempo acabou, mas é um assunto importante, Helena. Só mais 2 perguntas. Não, uma só. O que me chamou a atenção é você ter um paciente em Minas, do Pará, né, que ele vem do Pará. Aí é a pergunta que eu quero te fazer. Por exemplo, para auditor, para nós da auditoria, eu tenho que considerar que, para fazer esse tratamento, seria só um retinólogo ou o oftalmologista geral pode fazer? Entendeu o que eu perguntei? Entendi. Agora eu te botei numa saia justa. Não, eu não tenho dúvida que tem que ser o retinólogo. Não é saia justa. Tem que ser o retinólogo. Eu não tenho dúvida que tem que ser o retinólogo. Eu também não tenho, mas você sabe que existem colegas que não têm, porque eu aprendi com esse médico auditor, que é meu grande amigo, e é mineiro também, e toca um violão muito bonito, que
o ideal é que seja feito pelo retinólogo. Às vezes, você não tem na região, né, dependendo da região, você não tem um especialista, mas que isso é para o retinólogo. Sabe o que acontece? Somente tratar, doutora Gold, não é tratar de forma aleatória que vai fazer o paciente melhorar a visão. É um tratamento que tem um custo elevado, é Isso. difícil para o paciente. Tratar de forma aleatória, sem protocolos... É desperdício. É desperdício, ele não vai ter um resultado visual satisfatório. Então, se o tratamento tem que ser... O paciente tem que seguir um protocolo rígido, o médico tem que saber o que ele está fazendo, tratar no momento certo. Isso, dessa forma, nós vamos ter resultados visuais satisfatórios, melhores de qualidade de vida. Eu acho que está precisando de uma aproximação da SBAN, da ABEA, com o pessoal da oftalmo, porque é uma dor, Thaísa. A oftalmo é uma dor? É uma dor. É uma dor para o auditor. Dor no sentido de ter o gasto, não ter o desperdício e saber o momento oportuno de fazer o tratamento do paciente. Agradeço demais a sua participação. Uma Foi honra estar aqui. excelente. Uma honra. Muito obrigada.